Olá, bom dia para você, internauta aqui do diariodegoias.com.br. Falamos ao vivo com você, direto do centro de Goiânia. Estamos aqui para dialogar sobre o projeto de revitalização do centro de Goiânia. Estamos sentados aqui em um dos bancos aqui da Avenida Goiás. Aliás, o banco está meio velhinho, tá? Esse banco aqui é da época do Pedro Wilson. Quando o Pedro Wilson fez essa revitalização aqui na Avenida Goiás, olha o tanto que esse banco está estragado. Esse banco já devia ter sido trocado. Fica mais confortável, mais bonito. As pessoas gostam aqui no centro de chegar, sentar, observar o panorama. Muita história já passou aqui pela Avenida Goiás. O que pretende, então, o projeto de revitalização do centro de Goiânia? Vamos acompanhar um pouco mais. O projeto prevê diversas ações para que seja dado uma nova imagem para o centro, em requalificação do centro, com investimentos, com a participação do governo do estado de Goiás, com a participação da Prefeitura de Goiânia, de outras instituições também. O projeto de revitalização do centro foi apresentado ao prefeito de Goiânia, estabelece várias ações, entre elas a renúncia fiscal como investimento. O Marcelo Safadi é o nosso convidado para uma entrevista. Ele é superintendente executivo de assuntos metropolitanos da Secretaria de Cidades e Infraestrutura e Meio Ambiente do governo de Goiás. Marcelo, bom dia. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês no Diário de Goiás. Dialogando sobre esse projeto, que tivemos a oportunidade de vê-lo, né, acompanhar aqui as diversas propostas. Esse projeto, apresentado ao prefeito de Goiânia, prevê uma série de ações. As principais quais seriam para o centro de Goiânia, para revitalizar o centro de Goiânia? Não, o centro de Goiânia ele tem já uma dinâmica até um pouco histórica, sabe, de revitalização. Acontece que mesmo reformando os patrimônios, né, a OAB está ali, fez sua sede nova, CASAG, né? Na Avenida 2. CASAG, você tem o Teatro Goiânia foi reformado, você tem o Centro Cultural Cora Coralina, você tem algumas coisas acontecendo na mesma revitalização dessa praça. O que, na verdade, nós sentimos falta foi a revitalização econômica do centro. Até porque, quando um lugar começa a ficar deprimido economicamente, ele começa a perder também seu patrimônio histórico e começa a perder também a sua potência no comércio, né, nos serviços. Então, o centro de Goiânia, ele não é um fenômeno único. Os centros no Brasil e no mundo mesmo passam por esse processo de falência do sistema inicial, porque todo centro abrigava o serviço público. Sim. Aí o serviço público começa a mudar. Com isso, eu tenho uma infraestrutura e um comércio para atender uma grande população que vem trabalhar todo dia. Essa população deixa de trabalhar. A gente começa a manter o horário do centro sempre terminando às 6 horas da tarde. Com isso, o shopping center toma o espaço da compra. Então, o que nós estamos propondo aqui, na verdade, são medidas que foram articuladas com a equipe da prefeitura, empresários do setor. Foram mais de 5 reuniões realizadas aqui na Avenida Goiás, na 44, no Liceu de Goiânia, com as pessoas, e nós reunimos 50 e tantas ideias que não são conflitantes entre si. A gente fez uma espécie de mínimo denominador comum. O que é que todo mundo considera que deve ser feito? Então aí, um pouco de mudanças de paradigma, por exemplo, o estímulo a algumas atividades que sempre foram rejeitadas no centro. Por exemplo? A questão da educação. O centro, segundo o plano diretor, segundo o Ministério Público, é um lugar que você não tem espaço para a educação. Você não pode trazer uma faculdade para cá, você não pode trazer um colégio, porque não tem estacionamento. Aqui no centro, até porque trabalho nela, né? A Faculdade Araguaia, na Rua 18, expandiu, até chegou ali até um limite, não expande mais. Mas o Colégio José Carlos de Almeida estadual foi desativado, o Rui Barbosa, colégio estadual, foi desativado, o Liceu sofre um processo também do que percebi, de menos procura também. Porque a população jovem não mora mais no centro. O centro hoje tem população mais velha. E uma população apta, de repente, a frequentar uma faculdade, né? Então, o centro, por exemplo, nós temos que estimular a vinda de faculdades para cá. Cursos de inglês, formação do idoso. O Zé Carlos de Almeida tem que virar um centro de convívio de idosos. Talvez a pessoa que estudou lá quando era jovem, menino,
volta agora para o Zé Carlos de Almeida para ter uma atividade cultural lá. Então, nós temos que... os velhos paradigmas não servem para o centro. O que serve para o centro hoje são os novos jeitos de viver, né? O nosso internauta que está acompanhando aqui, eu estou acompanhando também. Você pode comentar também sobre esse assunto. Como fazer com que o centro de Goiânia, de certa forma, voltemos a ter orgulho do centro de Goiânia, como várias outras cidades no mundo inteiro têm. Santiago, estive lá, as pessoas têm orgulho do Centro Histórico de Santiago, as pessoas têm orgulho do Centro Histórico de São Paulo, que foi um processo grande de revitalização. Salvador, as pessoas têm muito orgulho daquela localidade, ou seja, todo lugar em que o centro é revitalizado, valorizado, mexe com o orgulho da população. E a minha dúvida é, como voltar a ter orgulho do nosso centro? É voltar a ter gente no centro, voltar a ter comércio, restaurante, atividade econômica. Todo lugar que tem atividade econômica está resolvido. O problema todo é quando você tem a casa fechada, o prédio vazio, a loja para alugar, a falta de pessoas. A depressão econômica é o primeiro sinal da destruição de uma paisagem urbana. Aí a casa começa a ficar abandonada, eu começo a não fazer o muro, eu começo a não fazer a limpeza. Por falar em abandono, nós estamos aqui na Avenida Goiás com a Rua 2. Sim. No fim de semana, no dia do trabalho, tivemos um prédio em São Paulo abandonado que foi a um incêndio e morreu, literalmente. A pauta hoje em Goiânia é onde estão os prédios abandonados. E nós estamos aqui ao lado de um deles, vamos mostrar para você, internauta, esse prédio da Avenida Goiás com a Rua 2. Esse prédio pertence à Caixa Econômica. A Caixa Econômica que, coincidentemente, abriu uma outra agência aqui bem do lado, mas aqui seria a superintendência da Caixa, que tem um novo prédio em frente ao Jockey Club. Esse é um prédio abandonado. Esse estudo observou os prédios abandonados do centro? Observou. Esse caso aqui é um caso clássico, né? A Caixa Econômica iria fazer a sua sede central da Caixa em Goiás neste prédio. E não foi autorizado porque não tinha estacionamento. E não terá. Jamais terá. Nós vimos aqui, a construção, vimos aqui, não tem estacionamento. E não terá. Então o que acontece? Esse aí é um excelente prédio, por exemplo, para o Minha Casa e Minha Vida. Esse prédio está pronto para o Minha Casa e Minha Vida sem estacionamento. Só sabendo que não vai ter estacionamento. Eu vou comprar sim, porque eu sou um estudante, eu sou um cara que anda de bicicleta. Altair, daqui a 10 anos ninguém vai ter carro mais. Estou falando de 10 anos. E não é um curto espaço de tempo. É um curto espaço de tempo. Então, o que acontece é que eu tenho diversos amigos que não têm carro, muitos amigos que pararam de ter carro e preferem ir de Uber, de aplicativo, de táxi, etc. Porque é mais barato, inclusive. É mais barato porque quando você faz a conta quanto custa ter o carro, não vou nem falar de andar de carro. Ter o carro hoje custa R$1.000 por mês. Somando a depreciação, o pneu, tudo que você consome. Passou um rapaz de bicicleta aqui, ó. Olha o rapaz da bicicleta compartilhada. E isso vai acontecer. A gente acha assim que essas coisas não acontecem, elas acontecem. O problema é que o Brasil tem muita resistência. Ninguém acreditava no centro de São Paulo quando o Serra resolveu fazer a cara limpa no centro. Aliás, precisamos de uma cara limpa. Isso faz parte da ideia? Faz parte da ideia. A Prefeitura de Goiânia está com um projeto muito legal, um estudo muito legal. Deve lançar dentro de dias. O prefeito está empolgado com essa ideia, né? Mas é um conjunto. Tem a ver com nova paisagem, tem a ver... O centro não pode ser o lugar mais caro de Goiânia. Hoje, se você é um empresário, você é o lugar mais caro para você montar uma empresa no centro. Por quê? O IPTU é mais caro. Não tem estacionamento. Não tem estacionamento, a sua licença é mais cara, entendeu? Então, realmente, você tem aí esse grande problema que é abaixar o custo operacional. Nós temos, por exemplo, aqui no centro, um programa muito interessante, que é o programa de tecnologia. Você sabia que se você montar uma empresa de tecnologia aqui, você paga só 50% do imposto, do ISSQN? Esse é o tal do polo digital. Do polo digital. Que, na verdade, a gente nem vê. Mas também é uma culpa da imprensa, Altair. Porque a imprensa só conta essa notícia no dia que lança o programa. Depois não verifica. Depois não relembra. Eu sei que aqui de trás aqui tem uma empresa da SAP, né, que é uma grande empresa aí dessa área de tecnologia, está ali por causa disso. Exatamente. Então nós temos que lembrar, até a própria imprensa também, fala, pessoal, você que é da área digital, lembre-se que no centro é mais barato. Porque não existe ação política feita só por governos. A ação política, por exemplo, essa ação do cara limpa aqui de limpeza das fachadas,
A FEComércio vai ter que entrar junto e apoiando. Não adianta a gente... Você vai na Europa, você tem vários lugares assim, com fachadas mínimas. O único lugar no mundo que tem fachada horrorosa igual a nossa é no Brasil. As fachadas mais bonitas são as dos bancos, que seguem esse padrão, né? Você olha ali... Mas são grandes ainda são grandes. Na verdade, por que fala assim, mas lá na Europa a fachada é pequena porque o prédio é bonito? Por que o prédio é bonito? O prédio é bonito porque lá não pode fazer essa coisa feia na frente. Agora, Marcelo, eu gostaria de ter o mesmo prazer andando de Goiânia do que tem naquele centro histórico de São Paulo. Olha, cara, mas por causa disso, por causa do faixa muito limpa, fácil. Fachada limpa. A fachada limpa, a fachada civilizada. Eu não vou nem falar de limpa. Nenhum lugar no mundo você pode ter o letreiro maior do que a fachada. Essa testeira que a gente faz, esses elementos, você vê lá, aí começa a cair, começa a ficar aparecendo lâmpada. Cara, o letreiro é pequeno. Por quê? Porque todo mundo com letreiro pequeno, todo mundo vai ter a mesma competição de espaço. Então, na verdade, nós temos aí que romper com um processo civilizatório. Os velhos paradigmas não servem mais. Nós não vamos evoluir pensando do jeito antigo. Agora, entre as várias propostas, a redução do IPTU, a redução do ICMS, a isenção total em alguns casos, essas são algumas ideias. Eu vou dar uma explicação. A Prefeitura de Goiânia está disposta a fazer essa isenção e também essa redução? Olha, isso aí é o seguinte, o grande desafio nosso são os setores de fazenda do governo do estado e da prefeitura. E na verdade, assim, eu digo, os secretários de fazenda, eles têm que ter uma visão, no mínimo, de médio prazo. Hoje a realidade é o seguinte, o centro de Goiânia tem arrecadado ano a ano cada vez menos. Este processo de depressão tem que ser combatido com um incentivo escalonado. A minha opinião é o seguinte, hoje em dia eu criava aqui em centro de Goiânia uma zona franca, por 2 anos. Isso aqui ia lotar de lojas. Seria muito radical. Muito radical, porque o resultado é na hora. Imediato. É imediato. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, se for prédio histórico, tem que deixar a fachada aparecer. E se não for prédio histórico, tem que fazer uma fachada boa. E você bota os condicionantes. Esse prédio aqui, onde é a Central da Moda, onde é o Ponto da Moda, por exemplo, ele deixou um pouquinho aparecer, mas poderia deixar aparecer. Vamos mostrar aqui o Ponto da Moda, que é um dos empreendimentos mais antigos que nós temos aqui. E é um prédio prontinho para ficar bacana. Eu tenho que formar a cultura desse proprietário. Nós temos que trabalhar com cada um. Porque essa fachada aí que botou é mais bonita do que a fachada do prédio? Não é mais bonita. É mais feia. E isso acontece no centro inteiro. Até as lojas ali na Rua 3 com a Araguaia, aquelas lojas grandes, os caras tamparam fachadas maravilhosas. A Academia Goiânia de Letras fica totalmente escondida ali, né? Exatamente. Então, a Rival Calçados pensou diferente. Você já foi no prédio da Rival Calçados? Vale a pena ir, ali na Anhanguera. A Rival restaurou todo o prédio, botou um letreirinho pequenininho, é a loja mais cheia da Avenida Anhanguera. O que eu mais gosto desse espaço aqui é o da Casag, ali na Goiás com a 2, que fez uma revitalização total, mostrou o prédio. Né? E, tá lindo, né? E não precisa esconder que é a Casag, muito pelo contrário, ali está mostrando realmente que é a Casag. Exatamente, com alta qualidade. Gente, imagina o seguinte, a nossa praça cívica está sendo agora no nosso projeto de cultura, vão virar museus. O IFAM está vindo para a esquina, a Casag está aqui. Aqui tem algumas sedes, você vê ali a agência de fomento está totalmente restaurada, é Art Deco. Na praça cívica não tem como estacionar, o estacionamento é proibido noite e dia. Como é que alguém vai parar na praça cívica? Vai vir sem carro. É isso mesmo. Como é que vai parar ali? Igual você faz na Europa, Altair. Você vai passear na Europa, você não vai de carro porque você sabe que ele não tem onde parar. A gente não vai. Porque se nós não tivéssemos Uber e táxi, ok, mas nós temos os mecanismos. E no dia que a gente esvaziar a rua, a gente vai vir de ônibus. Por que a gente não vem de ônibus? Porque o ônibus não tem como andar em Goiânia. O projeto de revitalização do centro, um documento extenso, está publicado inclusive na página do Diário de Goiás, também está publicado no meu endereço, altairtavares.com.br, está na íntegra inclusive, para proporcionar o debate. Já perfeito. A questão principal que eu trago é, na prática, né, qual é a agenda desse projeto, porque se não partir para a prática, não adianta ter projeto se não ir para a prática. Olha, no plano diretor, esse projeto, como ele tem 1 ano e meio, tem muita coisa no plano diretor. O que me preocupa mesmo é a Câmara dos Vereadores. Aliás, a Câmara dos Vereadores me preocupa demais. Não participou nada desse projeto? Participou da seguinte forma, boicotando o tempo todo. A Câmara dos Vereadores hoje, eu diria que tem 3 ou 4 vereadores dignos, corretos, criador de caso, mas correto.
Porque o criador de casa é um estilo, eu também sou. Mas correto, focado na lei. O restante está louco mesmo, é para desmontar o plano diretor. Eu acho que aí, no caso aí, a Prefeitura de Goiânia fez um excelente projeto de plano diretor. Excelente projeto. Que ainda vai para a Câmara para ser debatido. E aí é o meu problema, que fizeram exatamente a mesma coisa com o plano metropolitano. Você passa anos estudando um plano metropolitano com uma equipe técnica, competente, ouvindo todo mundo. E eu acho que os vereadores tinham que ter um pouco mais de decência mesmo e trabalhar à luz da informação. Você tem, por exemplo, a questão da tributação. Todo ano a Câmara dos Vereadores vai questionar a questão do IPTU. Mas não tem como, cara, tem que subir todo ano. Porque se você não sobe todo ano, quando vai subir, a distância é longa. Foi o que aconteceu no governo do Paulo Garcia. É um populismo que nós não podemos tolerar mais o populismo. O governante que não tem coragem de propor o aumento, ele faz um mal danoso demais. Porque depois aumenta. Os passos ficam maiores. E a planta, uma cidade, tudo aumenta todo ano. Por que o prefeito não pode também ter a sua planta aumentada? Ou pelo menos uma regra básica. Aumenta pela inflação. Não tinha, exatamente. É como assim, para mim, tarifa de ônibus, tarifa de água e energia e IPTU, tem que ter uma regra de lei. Igual o salário mínimo é hoje. O salário mínimo não é uma regra? Você pega os 2 anos anteriores, projeta mais um e faz aquela média? Mas o PIB... Entendeu? Então eu acho que eu chamo isso de processo civilizatório. Nós temos que tirar da política aquilo que é debate técnico. E temos que tirar da técnica aquilo que é debate político. Nós temos que funcionar o país de maneira correta. Então, o Centro de Goiânia, na prática, é o seguinte: nós estamos se reunindo com o secretário da Fazenda do Estado semana que vem e o prefeito vai reunir com o secretário da Fazenda dele. A gente deve fazer uma pauta rápida. Uma parte do que está naquele projeto já está no plano diretor. E também ouvi dizer que a Prefeitura vai fazer lançamento de mais 2 ações. Revitalização de Goiânia é um conjunto. Não tem milagre, é um conjunto. Eu diria para você que algumas pessoas no comércio se interessaram em vir para cá. Fundamentalmente, os comerciantes têm que ser chamados a investir aqui. Tem que ser dada a eles a oportunidade de investir aqui. Exemplo, como disse, está no projeto, por exemplo, restaurantes. O centro de Goiânia não tem restaurantes noturnos exatamente. Na amplitude que poderia ser utilizado. E tem que ter um incentivo fiscal. Na verdade, a gente chama de incentivo, mas eu chamaria de equalização tributária. Aliás, temos uma pizzaria, a 102, uma das mais, 110, uma das mais tradicionais de Goiânia, e a Bolonha também. Né? Eu sou frequentador da gastronomia do centro. Então? E eu frequento bem, praticamente, já trouxe todo mundo aqui, trouxe o secretário, trabalhou comigo, tem que passear no centro. O centro de Goiânia é encantador. E aqui agora mesmo, a gente está aqui, ó, debaixo, tem uma sombra maravilhosa. Você tem esse corredor aqui no meio. Eu acho que tá tudo pronto. Agora nós precisamos trazer vantagem econômica. Não pode ser mais caro para um restaurante montar no centro. Não pode ser mais caro para uma loja no centro. Então, realmente tem que ser mais barato. Porque cumpre uma função social e eu acho que aí, nesse aspecto, a gente tem que fortalecer. Revitalização de um lugar é desenvolvimento econômico. E ponto final, isso aí não tem dúvida. Muito bem. O Marcelo Safadi, superintendente de Assuntos Metropolitanos da Secretaria de Cidades e Meio Ambiente do Governo de Goiás, o nosso entrevistado aqui. Vamos comentar aqui alguns detalhes dos internautas. O Rogério Perillo, parabéns aqui. Conhece o Rogério? Sim, conheço. Ele parabéns aqui pela reportagem, né, pela entrevista. Obrigado a você. Ele disse que gostou da ideia, então obrigado pela gentileza. O João Lima comenta pedindo ar-condicionado para os ônibus, coisa que nós pedimos para o prefeito, Gustavo Mendanha, de Aparecida, ele não providenciou, ninguém aguenta andar de ônibus em Goiânia. Você tem razão, João. Lembrando dessa cobrança que nós vamos fazê-la aqui ao tempo, na primeira oportunidade, com os responsáveis aí pelo transporte coletivo. Obrigado a você. É um absurdo. Goiânia, com o clima tropical, do jeito que tem, não temos um transporte coletivo com ar-condicionado. Valorizar o transporte coletivo, fazer com que as pessoas, inclusive, optem mais pelo transporte coletivo, tem a ver com o ar-condicionado. Porque todo lugar no mundo, o transporte coletivo tem ar-condicionado, só em Goiânia que não. Nós somos incríveis. Nós temos coisas que só Goiânia tem, que eu acho impressionante. É absurdo, né? Aliás, esse ônibus velho que passa aqui, os ônibus já estão fazendo 10 anos de idade, porque na regra deveria ser 8 anos no máximo. Olha que pessoa educada. É a civilização. Né? Olha só, a pessoa, só porque o outro ali teve um problema, aí ele buzina desse jeito, né? Achando que está levando vantagem, né? Na verdade, eu fico vendo o Brasil assim, nós viramos tudo reclamão de primeira. Todo mundo tem feito muito pouco a própria parte, entendeu?
A gente está precisando trabalhar mais, fazer o nosso papel, sabe? O Paulo Roberto comenta, fachada grande é coisa de país ultrapassado. Você tem toda a razão. Mas, assim, exemplos citados aqui, os exemplos que todo lugar que limpou a fachada são diversos. Eu cito mais uma vez, tive o prazer aí há uns 4 anos de passear pelo Centro Histórico de São Paulo, depois da limpeza da fachada. Que prazer que dá. Eu gostaria de sentir esse prazer aqui em Goiânia. Eu agora tive no leste europeu, fui para Polônia, Tchecoslováquia, né? Cara, tem fachada? Nós somos o país mais antigo do mundo, é impressionante. Ninguém tem mais, isso não existe mais. Essa coisa do tamanho do letreiro na fachada, isso aí é só o Brasil mesmo. Só. Então nós vamos... Nem o Equador não é assim, nem a Colômbia não é assim, não tem mais. Eu tive realmente na América Latina já... Santiago não é assim? Somos os últimos, a gente é campeão do último. Então, se alguém não falar, não vai mudar. Estamos aí para falar, exatamente. O projeto está aqui para colaborar. O projeto Fachada Limpa em Goiânia já foi apresentado a Paulo Garcia, não teve peito para levar isso para frente, não teve articulação política. Esperamos muito que Iris Rezende e sua Secretaria de Planejamento, sua Secretaria que envolve a área urbanística, tome isso para frente. Se fizer, vai ter apoio. Vai ter apoio. E tem a parceria do governo de Goiás. 100%. Isso aí, nós tivemos essa conversa. A equipe lá é muito boa, viu? Estou muito surpreendido com a equipe da prefeitura. O Henrique. O Henrique é um craque. Para mim, o Henrique hoje é da nova geração assim, de pessoas que eu tenho um apreço muito grande. O Henrique Alves é o novo secretário de Planejamento. Ele é um craque, mas acima de tudo é um craque porque sabe ouvir e sabe tomar decisão. E a equipe da prefeitura de técnicos efetivos é um timaço. É muito bom. E eu senti que o prefeito está deixando essa turma ganhar corpo dentro da prefeitura, viu? Isso é bom. Muito bem, obrigado a você, Paulo Roberto, poderia colocar uma lei para diminuir os preços dos estacionamentos pagos que tem no centro. Bom, aí não é a questão. Lei para mexer com preço não é por aí, Paulo Roberto. Também, Paulo, é o seguinte, eu vou te falar uma coisa. Só para você ter uma ideia, o que eu nem coloco isso no documento, fala aqui ao vivo, porque aqui pode. Tá ao vivo. É a minha opinião, né? Estacionamento tem que ser caríssimo. Nós temos que acabar. O estacionamento é o mal do trânsito em Goiânia. Quanto mais estacionamento, mais gente vem de carro. Quanto mais gente vem de carro, mais engarrafa o trânsito. Quanto mais engarrafa o trânsito, menos o transporte coletivo funciona. É o seguinte, eu não gosto de ficar copiando os outros países não, mas se você vai copiar países da Europa que estão há 500 anos discutindo urbanismo, a gente pode economizar muito tempo. Tem que copiar alguma coisa boa. Vamos economizar tempo. Lá, transporte coletivo. Mas vai lá ver o carro como é que é. Lá é para andar de carro no centro, paga para andar. Você paga a parte do seu IPVA. Lá, hoje em dia, a licença para circulação do veículo é mais cara do que o carro, só para você ter uma base. Pois é, por isso que as pessoas estão abandonando. Quando aumentou o IPVA, a gente reclama. Bicho, desculpe, mas é assim Essa mesmo. onda vai chegar aqui. Tem que pagar para estacionar na rua, tem que pagar caro. Aí você desestimula e aí compensa, vai ter mais gente trabalhando com transporte individual. O brasileiro gosta de Uber, ok, então ótimo. Entendeu? Então hoje é assim, hoje quem mora num raio de 4 a 5 quilômetros do centro, vou botar 10 quilômetros do centro e vem de carro, está gastando mais com estacionamento do que de Uber. Eu tenho certeza disso. Eu estou fazendo a conta aqui enquanto a gente está conversando, eu tenho certeza disso. Paulo, desculpa aí, eu entendo a sua preocupação, mas a perspectiva urbanística é outra. É da não utilização do estacionamento. Tereza Andrade, depois que saí de Goiânia, percebi o quanto somos mal educados no trânsito, na limpeza, em tudo. Tereza, ela dá a entender que mora em outra cidade, né? E tem aí essa expectativa, né, de que nós temos também, de que a educação dos goianos aí, principalmente no trânsito, os goianienses especificamente, possa melhorar. Eu acho assim, a gente costuma colocar muita culpa no poder público, né? Mas tem que fazer a nossa parte, né? Eu fico às vezes com vontade de fazer assim, 10 regras civilizatórias, vamos ver quanto é que você tira. Você joga lixo pela janela, você separa o seu lixo em casa, você para no sinaleiro cruzado. A gente tem uma sociedade muito, vamos assim dizer, individualista. Me permita aqui também, já tive a oportunidade de dirigir em outros lugares, em outras cidades. O que a gente vê em Goiânia, a gente não vê em outros lugares. Aliás, a gente vê os goianos em outros lugares se comportando bem no trânsito. Porque sabem que lá a regra é aquela. Quando a pessoa da frente está dando a seta, ela já ganha preferência. Em outros lugares, os goianienses respeitam
quando a seta Não, é tem dada, algumas não. coisas começando. Por exemplo, eu tenho observado aqui, apesar da muita resistência, o corredor exclusivo do ônibus começou a funcionar em Goiânia. As pessoas estão usando menos a faixa exclusiva. Xingaram, Mas criticaram. não tem como, e vai ter que botar em todas. Nós temos que ter todas as avenidas nossas o espaço do ônibus, não tem como. Não tem como melhorar o transporte coletivo se você não tiver a via exclusiva. É meio que o ovo ou a galinha, entendeu? Não tem como. Eu sou a favor. Marcelo Sá, muito obrigado pela entrevista. O projeto de revitalização do centro de Goiânia está nas mãos do prefeito Iris Rezende. Agora, mas está na mão dele, mas o debate está na sociedade. Tem que estar na sociedade. E por isso que nós estamos aqui para contribuir com esse debate. O documento está publicado na íntegra no Diário de Goiás, também no meu endereço altairtavares.com.br. Obrigado a você, Marcelo. Bom trabalho na Cecima. Um abraço ao secretário Oscar Fagundes. Até breve. Falou. E eu falo o seguinte, o projeto não é um projeto pronto e acabado, ele está ali pronto para receber sugestões e é uma coisa muito mais dinâmica do que finalizada. Obrigado. Valeu. E a você, internauta, com imagens aqui do centro de Goiânia, ao vivo, porque com o Diário de Goiás, você sabe, a gente está aqui ao vivo o tempo inteiro. Não inauguramos o ao vivo, como alguns aí gostam de dizer, mas fazemos o ao vivo, procuramos fazer o ao vivo com qualidade para você. Obrigado a você, até breve com mais informações aqui no Diário de Goiás.